Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu creio que a hora que você ver esse vídeo até o final, você receberá muita esperança para que você possa superar esses obstáculos, passar com louvor. Talvez você tenha muitas habilidades, talvez você se preparou muito durante a vida e vieram os invejosos e entulharam os seus poços. Talvez você lutou muito e esse tempo de luta, ou alguém lutou muito na sua família para que você estivesse vivendo o patamar de vida que você está vivendo hoje. Porém, no decorrer da caminhada, você olhou para a direita e para a esquerda, começou a ver que tinha mais pessoas mais preparadas e começou a olhar para dentro de você e ter uma autocomiseração. Você começou a ter pena de você. Ou você pode ter sido alvo de muitas outras doenças e enfermidades, a qual a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. E a gente vai ver aqui algumas dessas doenças que pode te estagnar, entulhar os seus poços e você ficar parado sem ter água. Porém, eu vou te dar aqui, até o final desse vídeo, como sair desses lugares antes assolados, antes entupidos, antes de vergonha, agora de esperança, de transbordamento e de luz. Nos dias de hoje, a gente consegue notar pessoas que começaram uma vida e começaram bem, e no meio da caminhada ficaram mal. Homens despreparados, de tantas vezes que se prepararam, estão despreparados para viver o maior, o melhor projeto dessa terra, família. E tem muitas coisas querendo destruir a família. Muitas coisas agora querendo destruir a nossa família. Então, você que de repente chegou até aqui e sofre com adicção, ou seja, você tem compulsividade por algum tipo de substâncias, tem muitas pessoas que não conseguem tomar um café, dar um sorriso, dar um abraço, ser pessoas sociáveis, sem antes colocar uma substância que eles chamam que é uma substância muito natural. Muitas pessoas agora estão sendo entulhadas, pessoas criativas, pessoas com futuro promissor, estão sendo entulhadas agora pela degradação da moral, do que é bom. Muitas pessoas acham que alguém que vai à igreja ele é um envelopado, o santão. Não. As pessoas que estão indo na igreja são pessoas que querem ouvir a palavra de Deus para serem retificados, para serem transformados, para estar no processo de santificação, porque ninguém é santo, só o Senhor é santo. Porém, nós temos que seguir em santificação, porque a palavra nos diz, sem a qual ninguém verá Deus. Sem a qual ninguém verá Deus. Então eu preciso seguir no processo de santificação. E como a gente falou que tem várias situações que poderiam nos prender, como a gente fala sobre a adicção aqui, adicção ativa, quem é adicto em tratamentos, vamos falar sobre essa doença. Como nos prende, como entulha nossos poços. Há muito tempo atrás, eu trabalhava na área de design interior, decoração, né? E eu conseguia fazer vários projetos. E é incrível como eu conseguia ter mais
habilidade quando fazia uso de substâncias. E essa substância me deixava mais enérgico, mais elétrico, mais para frente, eu conseguia fechar alguns projetos, pegava alguns tipos de obra para essa área e não parecia que eu estava daquele jeito. E isso começou a entulhar os poços, ou seja, entulhar a provisão, porque um poço tem água, e água é para o sustento da vida. Abraão cavou, Isaac desenterrou, porque naquela mesma terra semeou Isaac e desentulhou os poços que os filisteus taparam. Ou seja, quando nós vemos essa ação, a gente entende que poço não é para estar entulhado. E quando ele começou a destapar aquele poço, gente, quando ele começou a desentulhar aqueles poços, mais uma que fica aqui, que quem vai ter que desentulhar os poços é você, porque não adianta o filisteu não destapa poço, ou o inimigo, ele só entulha. Aquela pessoa que é o seu adversário hoje, ele só vai querer te entulhar, falar mentira, colocar você numa situação constrangedora, mas você que tem que ser mais inteligente, procurar ferramentas físicas e espirituais para que você possa desentulhar esses poços. Sabe por quê? Quem te deu esses poços foi Deus. Quem te deu essa situação de vida para que você tenha recursos foi Deus. Ele que liberou essa água para você. Só que com a sua vida torta, você foi permitindo que esse poço fosse entulhado. É aí que eu quero chegar. Eu então, com a minha vida torta, com as minhas escolhas erradas, eu fui entulhando meus poços. E chegou um tempo que eu não conseguia mais projetar. Fazia em desenhos, o projeto do antes e depois. Chegou um tempo que, por mais que eu adquirisse aquela substância, a qual eu fiquei muito dependente, já não conseguia mais projetar. Porque por mais que eu fizesse o uso da substância, me travava. Agora, aquilo que me fazia me sentir bem, agora já me fazia sentir mal, porque eu me tornei escravo. Aí, eu estou falando na minha situação. Pode ser que você passe por outras situações. Você possa ser escravo de uma outra coisa que está acontecendo dentro de você. De repente, da mágoa, da falta de perdão. De repente, a sua vida financeira, por algum motivo, só está em decadência e você não consegue reagir. Você se preparou tanto para chegar até nesse nível e agora você se vê em um total despreparo. Você vê a sua família se desfazendo, seus negócios se desfazendo e aquilo que você tinha já era. E você não consegue recomeçar. Essa mensagem chegou até você agora, movimentando a sua vida para que você tenha esperança. Porque você não consegue mover o passado, porque já aconteceu, mas você pode viver um futuro com todos esses poços que Deus te deu desentulhados. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac e assim foi com Jacó. E se falando de Jacó, os poços foram desentulhados e até hoje tem o poço de Jacó. E o interessante é que Jesus apareceu naquele mesmo poço, dizendo para aquela mulher que estava ali, com a sua vida emocional toda abalada, os seus relacionamentos frustrados. Ela nem ia apanhar água no poço quando o povo estava lá, porque ela não queria ver ninguém. Vamos nos colocar no lugar dela, na situação que ela vivia. Ela não conseguia olhar, porque na realidade as pessoas iriam pegar água na parte da manhã. E ela foi meio-dia. Olha como estava essa vida. Se você já ficou depressivo alguma vez, você deve estar pensando, é horrível mesmo. Imagina as pessoas que estão bem, que vão lá, conversam, falam, e você não está bem. É horrível.
É horrível. As pessoas também não conseguem interpretar a tristeza, a lágrima, não sabem. Eles falam o que querem. Mas Jesus entendeu ela, conversou com ela. E ela ainda estava, sabe, falando a nível do que ela conhecia. Talvez, igual a mim, a você, muitas vezes, que começamos a lutar, relutar. Assim como os pastores de Isaac estavam ali lutando com os pastores de Gerar, estava todo mundo ali falando, não, essa água é minha e tal. Olha só, houve luta. Assim também, às vezes, na primeira instância, há uma luta para a gente se render. Aquele nome do primeiro poço, Sequem, e o nome do segundo poço, Sitna, que tem a mesma origem da palavra Satanás. Ou seja, essa área aqui já é mais agressivo, porque quando Jesus chegou naquela mulher e falou assim, eu sou a água, se tu soubesses quem te pede essa água, pediria. E ela falou assim, bem, com o que você vai pegar água? Onde tem água viva? Ainda não acreditando, vendo as possibilidades, porque todos que chegavam ali no poço tinham o cântaro. Todos que chegavam ali no poço estavam preparados para pegar a sua água e ir embora. E ele não tinha, porque ele é a água. Mas essa mulher ainda relutou com ele depois dele explicar. João 4, versículo 15. Ele começa a explicar e ela vai e fala, dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. E ela ainda estava achando que seria aquele poço, que ele estava falando daquele poço. Mas ele estava falando dele. A água ele. E aí ele começou a pregar, porque ela já deu a entrada. Ela já começou a quebrantar. E no versículo 28, ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade. Olha só, ela se desprendeu daquilo que poderia saciar a sede dela. Tem uma canção que fala sobre essa parte. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és tudo que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ela encontrou a fonte de água viva que tocou no profundo do interior dela, sarou suas feridas emocionais, os seus problemas de relacionamento, e ela foi anunciar a todas as pessoas da cidade e se desprendeu daquele cântaro. Assim como você agora, como nós precisamos fazer, nos desprender daquilo que nos preparamos para ser, daquilo que nos preparamos para viver, porque chegou uma hora, uma parte da nossa vida, que a gente se perdeu no nosso preparo. Nós ficamos despreparados. Nós colocamos coisa na nossa mente, no subconsciente, na nossa visão, na nossa audição, e acabou que nos despreparou. Mas o Senhor Todo-Poderoso é a água. Para que o nosso interior seja um rio de água viva, nós precisamos beber dessa água. E você que perdeu tudo na sua vida, você que não conseguia mais fazer nada, porque se perdeu feio, Ele é a solução para você hoje. Ele é a solução para você agora. Se entregue totalmente, porque Ele é tudo, tudo que nós podemos esperar. Tudo. Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a provisão, Ele é a resolução, Ele é
Ele é. Assim que ele falou com a mulher samaritana, assim, ó, eu sou, eu quem falo contigo. Então, para você nesse dia que está ouvindo essa mensagem, assim como nós falamos no início do vídeo, queríamos entregar algo no final do vídeo. Estamos chegando ao final e eu quero entregar para você esta fonte de água da vida, Jesus. Ele é a fonte que vai te levar para um lugar de paz. Ele é a fonte que vai fazer a água jorrar de novo. Ele é a fonte que vai fazer aqueles poços que foram entulhados voltar a ter água. Ele é a fonte e ele é a força para fazer com que você cave esses poços, desentulhe esses poços. Sabe por quê? Porque você tem habilidades fenomenais. Você não é o que alguém diz que você é. Você é o que ele pensa de você, porque ele pensa pensamentos de paz e não de mal. Ele quer te dar água, água da fonte de vida, para que você tenha vida, tenha sucesso e vá para frente em nome de Jesus. Receba esta palavra, passe essa palavra para mais pessoas, porque a presença dele vai tocar no interior dessa pessoa e vai fazer com que ele tenha vida, vai fazer com que a pessoa comece a olhar e falar assim, nossa, tem coisas que eu deixei entulhadas. Eu vou começar a desentulhar esses poços agora na autoridade do nome de Jesus. A primeira coisa, eu vou começar a liberar perdão que entulhou meus poços. Eu vou começar a sair dessa adicção, dessas substâncias que uso hoje e que me faz mal. Essas substâncias não me fazem bem, porque o que me faz bem é o Senhor. Eu necessito do Senhor. Não preciso de nenhuma substância para tomar o meu café, para almoçar, para ser uma pessoa. Não. Eu preciso totalmente do Senhor. Passa esse vídeo para as pessoas. Abençoa elas. Em nome de Jesus. E se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, receba vida, paz, vigor. Seja livre em nome de Jesus. Um grande abraço para você.